O Sindicato dos Assistentes Sociais realiza amanhã um seminário, o Serviço Social no contexto do desmonte dos direitos trabalhistas e sociais. No estúdio eu converso sobre o assunto com Sorimar Saboia de Amorim, que é presidente do sindicato. Bom dia. Bom dia. Esse momento é único no país, diante do que está se observando. No Congresso Nacional nós temos essa semana uma semana extremamente decisiva em relação à reforma trabalhista, a reforma da Previdência também, já vários pontos aprovados. Qual é a leitura que é possível fazer desse cenário, desse momento do Brasil? Esse seminário, ele busca discutir junto à categoria os impactos dessas reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária, para os profissionais de serviço social, como também para o público que nós atendemos no nosso dia a dia. O serviço social hoje, os assistentes sociais, eles atuam nas diversas políticas públicas, né? No setor privado e lida diretamente com essas necessidades do público. Então, no nosso entender, essa reforma é uma reforma desencadeada, capitaneada pelo presidente, pelo vice-presidente Michel Temer, né? Que faz parte do seu pacote de maldade com os trabalhadores deste país, porque é uma reforma que retira direito dos trabalhadores. A intenção é essa, a intenção é retirar o papel do Estado, né, e deixar que o capitalista, que o capital, que o empregador, ele tenha maior poder no diálogo, no acordo com os trabalhadores. Agora, há um discurso contrário a essa visão, que é o da modernidade, da necessidade da legislação brasileira se adequar, inclusive, a esse momento vivido no mundo inteiro. Nós questionamos que é uma reforma que só retira direito do trabalhador, só desampara o trabalhador. Como é que a gente pode ter um país desenvolvido onde seus trabalhadores, eles não são assegurados os seus direitos, que são direitos que nós conquistamos, que a população conquistou, a população brasileira, e que hoje a gente vê a retirada disso. Então, por exemplo, na reforma trabalhista se questiona a insalubridade para a gestante, o parcelamento de férias para o trabalhador, né? Então, são algo que estava bem claro na CLT e ela não está desatualizada, porque a todo momento ela passa por esse processo, mas o que a gente observa é que é uma reforma que beneficia o capital, que vai ampliar o lucro do capitalista e o trabalhador, ele vai, ao invés disso, ele vai ter seus direitos retirados, né? Então, porque com essa reforma, o empregador, ele vai negociar direto com o trabalhador. Essa livre negociação é desigual? É desigual. Você imagina que você vai negociar com o seu patrão quando ele quer abaixar seu salário? Quais são os argumentos que o trabalhador vai ter para dizer que não é possível, que ele precisa manter o seu salário? Então, o trabalhador vai ter condições de fazer isso? Eu acredito que não, né? Então, isso fica muito claro para a gente, inclusive no momento da demissão. Esse trabalhador, ele não vai ter o amparo do sindicato, né? Ele vai ter que ter, por exemplo, se ele quiser entrar na justiça, ele tem que ter o advogado dele. Se ele perder, ele vai pagar as custas, né? Para a Justiça Trabalhista. A Justiça Trabalhista, aquilo que for acordado entre o patrão e o empregador, não tem, a Justiça Trabalhista não vai ter nenhuma intervenção em relação a isso. Então, nós imaginamos que isso não vai nos beneficiar. E o assistente social, ele hoje vive uma realidade, assim como todos os outros trabalhadores, de precarização do trabalho. Então, hoje a gente tem muito mais assistentes sociais terceirizados, principalmente hoje a gente vê no setor público. A saúde, ao invés de, por exemplo, do Estado, ao invés de fazer concurso, terceiriza, né? E hoje a gente tem várias empresas terceirizadas, Invisa, o IDAC, que recentemente, né, teve aquele problema, a MCER, que recentemente fez um seletivo e que os profissionais não foram chamados. Então, a gente verifica que esse processo de precarização do trabalho, ele é muito mais forte. Ao invés da gente investir no concurso que dá estabilidade para o trabalhador, que você tem um trabalhador estável, que você pode qualificar, que o trabalhador também vai ter uma qualidade de vida melhor, você terceiriza. E quando você terceiriza, quem ganha não é o trabalhador, quem ganha é a empresa. Você paga quase 3 vezes
para uma empresa quando o Estado teria o custo, por exemplo, porque você tem que pagar a empresa para fazer isso. O impacto também é grande no caso da reforma da Previdência, ou seja, nós temos aí regras, inclusive históricas, que foram alteradas. Na sua visão, essas alterações acabam também prejudicando o trabalhador? Porque a Previdência, ela considera hoje, né, com essa reforma vai alterar, inclusive em relação às mulheres, né, porque a mulher, ela tem a sua dupla jornada de trabalho, em casa ela trabalha de manhã e de tarde, de noite ela ainda vai ter sua jornada de trabalho. Então, ela considerava isso, né, era 60 para a mulher e 65 para os homens, e hoje com a reforma ele propõe 62, com muito questionamento da sociedade. A proposta está aí para 62 anos para a mulher e 65 para os homens, com 30 anos de contribuição. Então, se você quiser se aposentar, você vai ter que contribuir, além da idade, né? Além de você ter, por exemplo, 62 anos de idade, eu vou ter que ter 30 anos de contribuição, né? Para poder atingir a aposentadoria integral, né? Então, tem várias mudanças. No nosso caso, no nosso atendimento, nós trabalhamos com as pessoas, o benefício que é o BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada para idosos que não têm condições de manter, né? Que chegou na idade dos 65 anos e não tem. E com a reforma, foi mantido com muita luta dos conselhos de assistência social, tanto nacional como estadual, mas ele queria aumentar para 70 anos de idade. Então, nunca que alguém que vive na extrema pobreza, porque é o caso, né, da pessoa que vive na extrema pobreza, ele atingir 70 anos de idade. Até porque seu processo de doença, né, de precarização da sua vida, com certeza a pessoa vive menos do que alguém que consegue ter uma qualidade de vida melhor através do seu trabalho. O discurso da reforma é atuar no presente para garantir o futuro. Nós não acreditamos nisso. Os números nisso. não mostram nós não acreditamos nisso. Porque como é que uma reforma, ela retira direito daquele que ganha salário mínimo e ela mantém os privilégios, por exemplo, do legislativo, né? Mantém os privilégios do judiciário. Então, é incomparável um juiz que ganha 32 mil para alguém que ganha um salário mínimo. É incomparável um deputado, né, com o valor que ele ganha, um senador, um juiz do Supremo Tribunal Federal, para alguém que ganha salário mínimo. Dá para você pagar 30 pessoas, até mais, com o valor que eles ganham. Então, nós não acreditamos nisso. Como é que uma reforma só retira daqueles que ganham menos? E aqueles que têm privilégio, por exemplo, um senador, um deputado federal, além do seu salário, ele tem outros benefícios, né? Ele tem o auxílio paletó, ele tem o auxílio moradia. Então, vários complementos na sua renda que ele não precisaria. Então, nós não acreditamos nisso. E, na verdade, para a gente, são eles que deveriam ser retirados deles, porque eles oneram mais o país do que os trabalhadores. O seminário acontece amanhã, o local e o horário? O local é o Conselho Estadual de Assistência Social, que fica na Rua 105, sem número, ao lado da UPA. E nós convocamos a nossa categoria para fazer essa discussão conosco. É o momento da gente discutir, né, da gente alinhar os nossos conhecimentos, para que a gente possa enfrentar juntos esse momento de retrocesso que a gente considera, né, em nosso país. Obrigado, presidente, pela presença aqui no Estúdio da Difusora. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez.